Você acredita existir vida após a morte? Existir anjos? Demônios? Você acredita que um dia voltaremos dos ossos? Que abriremos os olhos após a morte? Você acredita que ressuscitaremos? Vida após a morte. Confira a matéria agora, aqui no programa Pra Você Saber. Olá! A morte é um assunto que ninguém gosta de falar, mas a maioria de nós seres humanos acreditamos que após a morte, pela nossa humildade e pelas nossas boas obras, seremos chamados a voltar à vida. Seremos chamados por uma força superior que rege tudo e que chamamos de Deus. Então vamos conferir nas ruas. Você acredita existir vida após a morte? Rosicléia, o tema do programa Pra Você Saber de hoje é se a pessoa acredita existir vida após a morte. Você acredita? Eu acredito. Por quê? Porque a minha mãe aparece para mim. E ela aparece normalmente para mim, como ela estava viva. E como esse evento acontece? É uma vez por mês? É de noite, de dia? Como é que acontece? É de noite. É sempre de noite. Na hora que ela ia deitar, que ela ia se deitar, ela aparece para mim. Você acredita existir ou não vida após a morte? Sim, existe vida depois da morte. Por que assim o senhor tem tanta certeza? Algum fato na sua vida que fez com que o senhor tivesse certeza? Já. Eu acho que eu vou prolongar muito. A minha mulher é da carismática católica, né? E eu teve acidente há pouco tempo. A minha mulher tinha câncer e com reza ela não tem mais o câncer. Ela só vive rezando, mas pelos médicos constava que ela tinha câncer. Hoje não tem mais o câncer. Então a questão da fé, então, com esse fato ocorrido, o senhor acha então que existe algo após a morte? Sim, eu não expliquei bem, mas existe, né? Eu acho que, não sei se a gente volta como pessoa ou volta tipo um outro ser vivo, né? Porque eu tenho experiência muito com animais. A gente da família que já faleceu, e eles encarnam, parece que encarnam na gente assim um animal. Que nem tem uma gatinha lá. Ela obedece e faz tudo que o cara quer. Nunca vi um gato obedecer. Muito interessante essa tua observação. Quer dizer que, na tua opinião, a vida ela continua, talvez seja dessa forma. Eu acho que sim. Porque se voltar, pode ser que a gente volte, se aqui a gente fez um mal, que vamos dizer, alguém que se matou, se enforcou, ele vai sofrer na outra vida, quando vem de novo, né? Mas ele vai sofrer pelo que se tirou a vida dele agora, né? Na próxima que ele vier. Então, pelo que eu estou entendendo, na tua opinião, uma pessoa que cometeu um crime, né, e se matou, talvez ela não venha na forma de um ser humano, mas na forma talvez de um animal. Sim, eu acredito, por causa do seguinte, anos atrás tive um amigo meu que trabalhava comigo, ele tinha muita dor no peito. E ele foi numa dessas religiões ali, como é que diz, espírita, e ele foi curado. Encontraram nele que tinha aqui um rombo no antepassado dele, que era um bandido que levou um tiro no peito. E lá o cara lá em Caxias tirou, não sei se é verdade, né? Mas o rapaz nunca mais teve problema nenhum. Foi curado pelo cara, disse que o cara tinha encarnado nele um bandido no passado, né? E você sabe o que é tanatologia? Tanatologia é o estudo da morte, gente. Sabe aquelas pessoas que quase morreram e relataram ter vivido experiência surreal? Pois é. Pesquisadores da Universidade de Southampton, na Inglaterra, em 2014, monitoraram 2.600 austríacos, norte-americanos e britânicos, que passaram por ataques cardíacos. Dos 330 sobreviventes, 140 foram entrevistados. 55 disseram ter lembranças claras do período em que estavam, entre aspas, mortos. Um homem de 57 anos disse que saiu do seu corpo e conseguiu observar os médicos tentando reanimá-lo. Outros falaram que ouviram uma voz mística que não deu para identificar, e assim por diante. Na minha opinião, este é um assunto bastante polêmico, que depende muito da religião e da fé de cada um. Na tela, você acredita existir vida após a morte? Dona Maria, a senhora acredita existir vida após a morte?
Olha, eu não acredito, né? Mas assim, eu acho assim que a pessoa que está doente, ela quer ainda mais um ponto, mais um tempo, né? Que não é hora dela ainda, mais um tempo de vida, né? Sempre é uma esperança, né? Sempre. Um desejo de viver cada vez mais. Isso, sempre, cada vez mais. Porque a gente sempre pensa assim, a gente vai pensar, vai se tirar em qualquer lugar, ou mesmo que está doente, morre ou por quê, né? Não é bem assim, né? Então eu acho que a pessoa quer ainda mais um tempo ver, né? Mas e depois que morre? A senhora acha que tem céu, alma existe? Não, isso não, né? Depois que ela morreu, eu acho que... Então, na sua opinião, depois que morreu, não existe vida? Não existe mais nada, né? Porque não tem como, né? Muito bem, seu nome? Wilson, Wilson, você mora aqui em Farroupilha? em Farroupilha, Que bairro? Monte Pascoal. Monte Pascoal, bairro bom, hein? Ótimo. Legal. Wilson, o tema do programa de hoje, para você saber, é as pessoas, como é que está o entendimento das pessoas referente à morte, né? Você acredita existir vida após a morte? Olha, é um questionamento muito grande isso aí, né? Há muita dúvida por trás disso, mas em algo a gente tem que acreditar. Eu acho que deve existir alguma coisa, né? Mas a gente fica meio assim, né? Meio atrás do muro, né? Porque ninguém veio de volta a contar ainda, né? Mas pela Bíblia, que eu gosto de ler a Bíblia, eu acredito que tem algo, né? Mas não vou dizer que seja vida que nem agora nós estamos tendo uma vida, né? Mas fica meio 50% sim, 50% não, né? Na minha opinião. Muito bem, esse garoto, seu nome? Lucas, Lucas, e você, como é que tá a tua fé? Você acredita ou não existir vida após a morte? acredito que existe vida após a morte. Por quê? Porque na Bíblia está escrita. Está escrito na Bíblia. E você confia na Bíblia? Confio. Legal, e teu nome? Carol. Carol, e você, como é que tá? Acredita ou não? Não acredito. Não acredita existir vida após a morte? Não. Por quê? Porque meu avô morreu e não tá vivo. Flávio, o nosso tema de hoje do nosso programa, para você saber, é o seguinte: você acredita existir vida após a morte? Não. Por quê? Por quê? É melhor deixar eles descansarem e pronto. Não existe, não. Isso aí Deus já fez assim para tudo certinho. A gente nasce, a gente passa todos os pecados que tiver que passar aqui e depois descansa. Volta para ele e descansa. Volta para ele e descansa. Não existe, não. O tema do programa de hoje é: você acredita existir vida após a morte? Eu acredito, porque imagino que seria muito pouco existir só a vida na Terra, né? Não sei se um plano espiritual, ou enfim, o que, mas eu acredito sim que existe vida após a morte. Na verdade, a humanidade não tem ainda nenhuma prova concreta se existe ou não vida após a morte. Por enquanto, como eu já falei no programa, acreditar ou não existir vida após a morte depende muito da religião e da fé de cada um. Bem, chegamos ao fim do programa, e se você tem alguma história interessante para contar ou uma sugestão para a pauta aqui do programa, entre em contato conosco pelo telefone que está na tela. Tchau, obrigado pela audiência e até o próximo programa.